Ontem, terça-feira, eu postei o seguinte lá no meu Instagram. Faça uma pergunta que não tenha nada a ver com veganismo, tá? Pra gente mudar um pouco aqui o foco dos vídeos e tal. É lógico que eu vou continuar falando de veganismo, mas às vezes eu tenho vontade de falar sobre outros assuntos também e talvez de vez em quando até vou trazer alguma coisa aqui no YouTube. Então vamos ver aí o que vocês me perguntaram lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda, é Fábio Chaves igual aqui ao YouTube, tá? Então, a AAMSZ, como está sendo a vida de pai? Aliás, eu dei uma passada aqui nas perguntas e muita gente está perguntando como está sendo a vida de pai, né? Depois que a Serena nasceu, como é que é. Então, eu não li todas as perguntas, muitas eu vou ler aqui com vocês, vou descobrir junto, mas lógico, eu dei uma passada antes só para ver se estava rolando, se vocês estavam respondendo mesmo. Olha, a vida de pai é claro que muda muita coisa, mas eu já estava preparado para isso, eu acho, há muitos anos, desde 16, 15 anos de idade eu já queria ser pai. Então, o que acontecia é que eu quis esperar mesmo o momento certo para ser pai, né? E agora é o momento certo, eu estou no momento mais feliz da minha vida e a Serena é só alegria, cara, sei lá, eu não acho que mudou muito porque eu já tava me preparando tanto pra isso que não foi assim, tipo um choque, sabe? Eu tava indo numa direção da vida e de repente eu mudei pra outra. Não, eu já tava indo nessa direção da Serena mesmo. Aí o nickname, olha que engraçado o nickname dessa pessoa, e também o Fianlip, os dois praticamente ao mesmo tempo, aí perguntaram qual é o sentido da vida, o que é a vida? Acho que a vida é um monte de variáveis que tinham tudo pra dar errado e deram certo. Então vamos aproveitar que essas variáveis deram certo. O Otávio perguntou, ouviu o novo álbum do AC/DC? Ouvi e achei legal, né? AC/DC é um clássico, né, cara? É óbvio que soa como os álbuns antigos, como os álbuns mais clássicos da banda, porque AC/DC é aquilo mesmo, é aquele jeito, não adianta, eles não vão fazer um disco progressivo como eu gosto, por exemplo, e eu nem queria que eles fizessem. AC/DC é aquela essência ali mesmo e tá maravilhoso o novo álbum, recomendo. A Alice Bedelwing perguntou o seguinte, qual é a maior saudade da sua vida? Olha, eu não tenho grandes saudades, assim, lógico que eu tenho saudade da infância, né, talvez da escolinha, do Vale Verde, lá em Valinhos, onde eu estudava, onde eu comecei a estudar, mas assim, eu não queria voltar pra lá, na real, assim, é lógico que eu gostaria de ter alguns anos a menos na vida, mas como eu disse no começo aqui, eu tô na melhor fase da minha vida, eu não tinha uma vida melhor antes. É lógico que a infância é muito boa, tal, né? Dá saudade, certas coisas e tal, mas, cara, eu tô num momento muito bom agora. O Miguel perguntou, enviam produtos da loja para Portugal? Não enviamos para fora do Brasil. Cristina, tu gosta de rock? Gosto, rock é a minha escola musical e até de caráter, assim, foi moldado no rock. Anatomila, sua filha é tão linda, muito obrigado. Amanda SN, qual é seu signo? Meu signo é virgem e eu não acredito em signos, eu sempre falo que isso é bem coisa de signo de virgem mesmo, não acreditar em signo, né? Gênero de filme favorito, eu gosto muito de suspense, tá? Eu não gosto de terror, daquele terror que fica serrando o pessoal ao meio, esse tipo de coisa, eu não gosto, mas gosto de terror psicológico, gosto de filmes e séries de zumbis também, é uma temática que me agrada bastante, mas no geral, se fosse para falar um estilo de filme, suspense e drama também, se for um drama legal. Deixa eu ver essa outra pergunta aqui, tem que abrir para ver. Qual era a sua matéria favorita na escola? Aposto que biologia. Não era biologia, era português. Eu adorava a matéria de português, era a minha favorita e eu acho que era a que eu ia melhor também. Assim, eu nunca me dei muito bem com exatas, matemática, física, essas... Apesar de eu gostar hoje em dia de física e química e tal, assistia muito Mundo de Bikman, também aprendia muito. Agora, na escola mesmo, eu não gostava das matérias, não. Então, não sei se eram os professores, mas assim, português eu amava, sempre gostei. Deixa eu ver, a Giovana aqui perguntou o seguinte... Qual sua brincadeira, jogo favorito? Pais precisam ter isso na ponta da língua. Olha, eu não tenho um favorito não, porque eu jogo bastante videogame, né? Então eu tenho até que estudar isso aí, brincadeiras assim do mundo real, digamos assim, né? Sei lá, esconde, talvez? Sei lá, não pensei nisso ainda. A Amanda voltou a perguntar, quais os signos de vocês? Eu já falei que eu sou virgem e a Fabiana é de Áries. Aí a Gabi Rocha perguntou como é ser pai da Serena, já respondi. A Raquel, daqui pra frente eu não li mais nada, tá, gente? Tô descobrindo junto. Vamos abrir essa da Raquel aqui pra ver o que é. Como lidar quando não se sente bem no seu próprio ambiente familiar e sua casa? Aí eu acho que ela está perguntando em relação ao veganismo, né? Então, como as perguntas não eram sobre veganismo, bom, mas eu vou falar, não sei, tipo, cada caso é um caso, né? Não dá para te falar que tem variáveis aqui que eu não sei, então não dá para te falar, não tem nem como responder. Eu até responderia mesmo sendo de veganismo e tal, mas eu não tenho como assim não se sente bem em casa, por quê? Porque você é vegano e a família não aceita, talvez? Diálogo, paciência, depende, cada caso é um caso. Tem um cara perguntando aqui de Bengala, não sei o que, sei lá o que é isso.
Agora, vamos ver essa outra aqui. Quais animais vocês têm e o nome e idade deles? A gente tem 2 gatinhos em casa, adotados, obviamente. Um chama Sam e o outro chama Simon, em homenagem a um fundador dos Simpsons, um dos criadores dos Simpsons, que morreu e ele doou toda a sua grana para a causa animal lá nos Estados Unidos, e a gente achou isso bem bacana. Assim, ele sabia que ia morrer e doou toda a fortuna que ele tinha para ONGs de proteção animal, então a gente homenageou colocando o nome dos gatinhos. Um chama Sam e outro chama Simon. Eles têm, acho que 5 anos ou 6, acho que vão fazer 6 anos já. Como você e a Fabiana se conheceram é a pergunta da Darol TTT. Aliás, quando eu dei uma passada de olho aqui, eu sei que tem muita pergunta a respeito disso. Como eu e a Fabiana, como a gente se conheceu. A gente trabalhava em uma agência de publicidade na cidade de Campinas, onde a gente morava. Ela é uma cidade bem do interior, que é a Damantina, onde a gente mora hoje, inclusive. E eu nasci na região de Campinas, nasci em Vinhedo. E estava trabalhando numa agência em Campinas, ela entrou nessa agência, isso há, sei lá, 11, 12 anos já quase. E aí ela entrou na agência e a gente se conheceu lá, se conheceu no trabalho, assim, e tal, ficamos amigos de trabalho e aí começamos a namorar e tal, e hoje tá aí a Serena. Paulinho JVM, filmes para refletir. Terráqueos, com certeza absoluta. Se você não assistiu ainda, terráqueos.org, você assiste de graça. Mas é sobre veganismo, né? Agora, um filme para refletir que não seja sobre veganismo, me veio talvez tenham outros melhores que se eu parar para pensar, mas agora, assim, rápido, eu penso no Show de Truman, do Jim Carrey, que é super divertido, mas é uma crítica tão feroz, assim, especialmente, acho que o filme é antigo, mas vale muito para hoje em dia, assim, porque é uma crítica, parece que o cara vive numa cidade que na verdade é um reality show. Cara, é muito legal esse filme, O Show de Truman, e dá para refletir sobre várias coisas, é altamente filosófico. Tá? Vamos agora pro André Francis, vamos abrir aqui a pergunta dele, que é grande. Qual dica você dá para crescer no YouTube? Tem um canal de ciência que não vai para frente. Talvez aí seja o fato de ser de ciências, né? Talvez fosse de uma coisa mais popular. Não, tô brincando, né? Eu adoro ciências, mas talvez realmente não seja a coisa mais popular do mundo. E eu não sei dar dicas pro canal crescer, porque assim, o meu canal mesmo, se você reparar, ele não cresce tanto assim. Tá com 318 mil seguidores, o que é bastante, mas eu vejo cada canal idiota por aí com milhões e milhões de seguidores, então assim, eu não sei dar dicas efetivas. Mas o que eu posso dizer é que você tem que ter uma frequência grande de vídeos, isso é muito importante. Se você não conseguir fazer pelo menos um vídeo por semana, não rola. Nem sei qual é o seu canal, nem vi, mas tem que fazer no mínimo um vídeo por semana. Tem que saber falar bem para a câmera, tem que ter uma qualidade razoável, mas também isso não necessariamente é uma necessidade, porque tá aí o Whindersson Nunes, que não tem uma grande produção e faz um sucesso danado. Então, assim, não tem uma fórmula, uma receita de bolo, sabe? E se tivesse, com certeza eu estaria aqui com milhões de inscritos. Banda de rock favorita? É a pergunta da Natália Brazic. Sei lá como é que pronuncia isso. Esses nicknames são difíceis demais de falar no vídeo, assim. Você lê é fácil, agora na hora de falar... Banda de rock favorita, Dream Theater, com certeza é uma banda de metal progressivo que eu ouvi muito. E tem uma outra banda que eu gosto muito também, que é Dave Matthews Band, mas não é exatamente de rock, é meio folk, com jazz, assim, que acho que essa é a minha favorita de todos os tempos. Em segundo lugar, Dream Theater, mas eu gosto muito de Metallica também, gosto de muitas outras bandas também. E em casa eu não ouço só rock, tá? Porque eu falo muito de heavy metal e de rock e tal, mas em casa, se você chega lá, vai rolar jazz, vai rolar muita MPB também, bossa nova, adoro bossa nova, então muitos estilos rolam lá em casa. Qual a última vez que você cortou o cabelo? É a pergunta da Amanda SN. Nossa, que eu cortei mesmo assim, com certeza há mais de 15, 20 anos. Com certeza. Aí, a pontas, às vezes, muito raramente eu pego assim, corto alguma pontinha em casa mesmo, mas nem isso eu não costumo fazer, na verdade. A Carol Vinhas, já te passaram um chifre? Com certeza, né? Com certeza. De que eu sei, poucos, mas com certeza muitos. Paulinho, de novo, JVM, maior realização de um homem é? Eu acho que ser honesto e humilde. Honesto e humilde, aí 2 Hs aí, e coincidentemente é o H do homem também. Eu falei de bate-pronto, essa pergunta eu não tinha lido. Mas eu acho que essas são realizações, assim, são virtudes, digamos, não sei se é uma realização.
Realização acho que é ser feliz, né? Uma coisa meio piegas falar isso, mas piegas também é uma palavra bem antiga. Mas eu acho que ser feliz no sentido não de, tem um jet ski, tem um jatinho e tal, mas ser feliz dentro das suas possibilidades. Tipo, quando eu morava num apartamento de 52 metros lá em Campinas, eu era muito feliz no apartamento, adorava o apartamento e tal. Você tem que dar valor ao que você tem. Se você for alugado também, tudo bem. A sua casa é uma realização, acho que a moradia, né, é muito importante. Eu não ligo muito para carro, por exemplo, mas a casa eu acho muito legal. Hoje a gente mora numa casa que deve ter uns 160 metros quadrados, o que para pessoas que moram em grandes centros é é uma mansão, né? E para mim é mesmo assim, não é uma casa muito grande quando você vai para o interior do Brasil assim, tem casas muito maiores. Mas eu acho que a maior realização hoje, assim, financeira, né, digamos assim, acho que é a casa que a gente mora, apesar que eu vou acabar de pagar com 75 anos, não é uma figura de linguagem ou algo assim, é verdade mesmo, é financiado. Mas agora, a realização mesmo geral, assim, com certeza a Serena, né? Porque eu sempre quis ser pai. E aí quando eu olho aquela menininha ali, imaginando ver ela crescer e tudo, isso realmente não tem preço, assim. E realização profissional, né? Eu tenho muita, porque eu trabalho eu sou um ativista vegano e consigo viver disso, né? Com os vídeos no YouTube, com a loja Vistas e tal. Então, isso, na verdade, eu me sinto muito bem, assim. Eu acordo, às vezes, 6 horas da manhã. Hoje mesmo foi um dia que eu acordei 6 horas da manhã, sozinho, sem despertador. Tudo bem que a Serena deu uma choradinha, deu uma despertada, mas às vezes eu acordo sozinho, 6 horas da manhã, e tenho vontade de vir trabalhar, né? O estúdio aqui onde eu gravo não é na minha casa, para quem não sabe. E eu realmente tenho muita vontade de vir gravar, de vir fazer as coisas. Se eu não perdi a vontade em nenhum momento, eu tenho cada vez mais vontade, porque eu fico pensando, se eu não estivesse fazendo isso, eu estava fazendo o quê, né? Então eu estaria trabalhando, sei lá, num escritório, numa agência que nem eu trabalhava antes, assim, sabe? Então, assim, eu sou muito realizado profissionalmente também. É o que eu falei, eu estou num momento muito bom da vida. O mesmo Paulinho perguntou, minha sogra é muito alegre, muito agitada. Minha sogra adora Amado Batista e dança, e meu sogro também. Então eles são bem agitados, muito mais que eu, inclusive. Eu durmo mais cedo que eles, provavelmente. Wagner Berto perguntou, você tem alguma mania, toque? Talvez de ver coisas arrumadas, mas na verdade se você olha meu escritório é todo desarrumado, então não chega a ser uma mania toque, mas eu adoro ver coisas arrumadas, coisas organizadas, mas não organizo tanto assim as coisas, eu meio que luto contra isso, deixo um pouco desorganizado porque acho que a gente vive mais fácil, vive melhor. Mas quando está organizado, realmente eu gosto muito. Mas não, acho que não é uma mania toque, acho que eu me lembre agora assim, não. Então, como tem que seguir, vamos lá. A Raquel, acho que ela já fez uma pergunta, mas vamos de novo aqui. Você gosta de perfumes doces? Não, gosto de perfumes amadeirados. Para mim, né? Agora, perfume doces nos outros, tudo bem. A Ana Volker perguntou, como tem sido as noites com a Serena? Olha, eu durmo praticamente a noite inteira, porque assim, eu me coloquei à disposição da Fabiana, falei, se precisar, você me acorda e tal, mas no geral ela chora 2 vezes por noite e ela chora pra mamar, né? Então assim, não adiantaria eu acordar e ficar acordado do lado só assim. Agora, teve uma vez que ela teve cólicas e tal assim, então lógico que eu fiquei acordado e tal, mas no geral ela tem dormido bem, ela acorda 2 vezes só, mama, dorme de novo, então, mas o fardo maior acaba ficando com a mãe mesmo, né? Não tem muito jeito assim. Aí, outra pergunta, como conheceu o Fabiano, já respondi no começo. Anelis Matos perguntou, como foi segurar a Serena a primeira vez? Foi no hospital ainda, obviamente, né? Tava lá na sala de parto ali. E, é um negócio assim... Foram 10 horas acho que foram 10 horas de trabalho de parto. E tudo que vem antes, né? A vida inteira que vem antes, realmente é um marco, assim. É antes e depois daquilo, porque muda... Aí, agora até complementando a pergunta do começo, assim, muda muito porque a sua vida realmente é outra, assim. Você tem agora uma responsabilidade maior, né? Eu não posso simplesmente agora, sei lá, fazer uma coisa que eu não pense nela. Tudo agora é pensado nela também. E é ótimo isso, não é um fardo para carregar. Eu queria isso mesmo. Então, quando eu segurei ela a primeira vez, tinha tudo isso, né? Todas essas emoções juntas ali, a questão do trabalho de parto que eu tive junto o tempo todo dentro também, participando ali e tal.
Então rolou uma emoção forte assim mesmo de vir um choro assim do nada, assim, sabe? Tipo, não é que eu tava com vontade de chorar, que eu nem choro muito assim. Quem me conhece de perto, a Fabiana principalmente, sabe que é muito difícil eu chorar, mas nessas situações a gente não controla mesmo. É um negócio que vem assim que você, sabe? Você fala, nossa, eu nem queria estar chorando, mas de repente você tá. Sabe, é uma emoção. Não sei se eu consegui passar, mas é uma emoção muito, muito forte. A Leti Macedo perguntou o seguinte: acho que a vacina sai em janeiro? Acho que ela quis perguntar se eu acho isso, né? Não, não sai. Aqui no Brasil, com certeza não. O Pazuello, lá, o cone do Bolsonaro, falou que provavelmente vai ser regulamentada pela Anvisa no fim de fevereiro. Os caras estão numa briga política por causa dessa vacina aí que... Bom, enfim. Vans Viga perguntou o seguinte: Fábio, você sempre soube que queria ser pai? Sim, já até tinha respondido. Raquel Aquino de novo, hein, Raquel? Perguntou um monte de coisa, hein? Como eu não selecionei as perguntas, eu vou lendo, acaba lendo de pessoa repetida. Tem medo da relação da tua filha com a tecnologia? Posteriormente, né, no caso, porque agora ela não tem celular nem nada. Não tenho medo, inclusive, antes dela nascer, ela já tinha YouTube e já tinha Instagram também. O Instagram é Serena G. Chaves e aqui no YouTube é Serena Chaves. Então, assim, eu realmente não tenho medo, porque a gente já está tão cercado de tecnologia, né? Todo mundo, o tempo todo. Eu acho que é meio surreal você querer blindar uma pessoa de estar exposta na internet de forma positiva. Exposta de forma positiva. Quando a gente fala exposta, parece uma coisa, né? Por exemplo, muita gente fala, você fica postando foto da sua filha e tal, você não é tal... Cara, é como se fosse um álbum de fotos. Quando você faz um álbum de fotos para sua filha, todo mundo que chega na sua casa, você não quer mostrar e tal. O que eu posto, o que a gente posta de fotos dela, por exemplo, são coisas que a gente mostraria para qualquer pessoa. Obviamente que nunca vai ter, por exemplo, foto dela tomando banho, sei lá, ou algo desse tipo. É óbvio que eu tenho ciência desse tipo de coisa, e isso sim, sobre esse ponto especificamente, eu tenho medo assim, de pedófilo, esse tipo de comportamento. Então, no futuro... ela vai ter celular, né? Sei lá em que idade, isso é fato, porque também não vai dar para fugir disso, mas eu vou controlar, com certeza, de muito, muito perto o que acontece no celular dela, as conversas e tudo mais. Esse tipo de medo, se é o que você se referir aqui, eu tenho um pouco de receio sim. Tami Reis, como está sendo a adaptação com a bebê? Também já falei a respeito. Edu Rocker, o que o Fábio criança queria ser quando crescer? Tá, boa pergunta, hein? Olha, eu queria ser muita coisa. Eu lembro que teve uma época que eu queria ser motorista de ônibus e eu pegava tampa de tapoer, tampa de pote plástico e saía dirigindo assim pela casa. Prato também, eu usava muito prato para fazer isso, eu lembro bastante disso. Teve uma época grande que eu queria ser engenheiro eletrônico, consertar eletrônicos no geral. Eu fazia isso quando eu era pequeno, desmanchava pequenos eletrônicos, tipo minigame, coisa que nem sei se tem hoje em dia. E aí tentava montar de novo e tal, sempre sobrava parafuso, né? Não tinha tanto talento para isso, mas eu gostava muito de eletrônicos, assim, eu fiz quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, ou até menos talvez, eu fiz um alarmezinho pra porta, quando alguém abria a porta tocava um alarme, então tipo, eu desmontei um minigame e fiz isso, eu adorava, então alguma coisa com eletrônica, na época não tinha internet, né? Então era isso que eu queria ser. Aí depois, quando chegou a internet, que eu comecei a conhecer a internet, aí eu descobri que eu fui por esse caminho. Mas sempre algo ligado à tecnologia, no geral, assim. Acho que tirando o motorista de ônibus, que é quando eu era bem menor, mas acho que algo relacionado à tecnologia. Sempre foram coisas relacionadas a tecnologias, a coisas avançadas. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui, senão não vai dar pra ver. Como manter um relacionamento bom e saudável por muitos anos? É outra coisa também que a gente não tem uma receita de bolo, né? Mas, no geral, é respeito e eu acho que também tem uma parte aí de paciência, no sentido de até engolir uns sapos, assim. Certas coisas deixar passar batido pra não brigar por tudo. Porque quando a gente é mais jovem, principalmente adolescência e, sei lá, 20 e tantos anos aí, você quer estar certo em tudo e às vezes eu troco. Eu sei que eu tô certo, mas às vezes eu troco tá certo por estar feliz e estar em paz. Então, essa é uma dica importante também. Então, vamos ver aqui. Isso vale para homens e mulheres, tá? Não tô falando para mulheres serem submissas, não é ser submisso. Sabe, ter um equilíbrio ali. De repente, se é coisinha besta, tipo... tentar deixar passar, assim, nem sempre eu consigo, mas
Como está sendo esse primeiro período pós-nascimento da Serena? Eu já tinha respondido. Um abraço aí, Uira Rams. Por que ninguém tem um nome normal no nickname? Eu não me conformo com isso. Já dominou a técnica de troca de fraldas? Fruta verde alguma coisa aí que perguntou. Já troco desde o começo, já dei banho na Serena também e já troco fralda. É fácil trocar fralda assim, depois de 2, 3 vezes se torna muito fácil. A Eva Emily01 perguntou, tem alguma graduação? Essa é uma curiosidade, eu nunca prestei nem vestibular, então eu nunca fiz faculdade de nada. Eu trabalhei por mais de 10 anos com publicidade em agências, em grandes empresas até, mas nunca fiz a faculdade de publicidade, nunca aprendi, nunca fiz curso para mexer em nenhum programa, eu que edito os vídeos, mexo no Photoshop há, sei lá, 15 anos por aí, acho que é mais até talvez, desde o início do Photoshop, então eu sempre fui fuçando mesmo, autodidata em tudo, assim, né, já ouvi se é um trabalho jornalístico, mas eu também não fiz faculdade de jornalismo, eu estudo bastante sobre nutrição, mas nunca fiz uma faculdade de nutrição, então eu sou autodidata em tudo, mas nunca prestei nem vestibular, não tenho graduação. A Larissa perguntou, você gosta dos animes do estúdio, eu nem conheço, estúdio Ghibli? Eu recomendo muito, não conheço, Larissa. Nina Adeis perguntou, você imaginava que sentiria por Serena o que você sente hoje ou realmente é inimaginável? Não, eu imaginava sim. Imaginava, e eu imaginava até que eu ia olhar para ela e ia chorar várias vezes por dia, assim, de emoção e tal, mas isso não acontece. Eu chorei no começo, né, claro, nos primeiros dias, assim, e tal, mas hoje eu sinto uma responsabilidade, um carinho, um amor enorme, mas não choro efetivamente. Mas eu sabia exatamente o que eu ia sentir com o que eu sinto por ela hoje, assim, e à medida que ela, a cada dia que passa, ela não tem nem um mês ainda, mas a cada dia que passa, essa sensação aumenta, né? Eu imagino quando ela começar a falar, andar, chamar por mim, aí acho que, sei lá, não sei se eu consigo imaginar exatamente como vai ser, mas talvez sim. Yasunaka, acho que é isso. Como está sendo a vida de papai? Já respondi. Qual sua cor favorita? É o verde. Inclusive até tá aqui. As respostas estão em verde, porque eu coloquei a caixinha em verde lá. A Underline Losso perguntou, como você fez uma filha tão linda? Parabéns. Eu e a Fabiana, né? Sei lá. Ela é linda. A criança é linda. Toda criança é linda, né? Jéssica, mas a Serena é a mais linda do mundo. Isso é um fato. Jéssica 225, como você fica sem barba? Bastante esquisito. Acho que faz já aí uns... Cara, faz bem uns 10 anos que eu não tiro a barba, por incrível que pareça. Mas eu vou tirar, zerar mesmo, e aí vocês vão se surpreender. Porque de vez ou outra eu tenho que tirar, eu tenho que ver o que tem por baixo aqui, né? Mas faz muito tempo. A sociedade não me aceita sem barba, isso que eu posso dizer. Rafael Reis Cantor. Vai pro show do Kiss ano que vem? Não vou, com certeza. Mas eu já estive no show do Kiss e é maravilhoso, recomendo muito. Até quem não gosta de Kiss vai gostar porque é pirotécnico, é teatral... É muito, muito bacana mesmo. Adorei o show do Kiss. Juju Shiner, sei lá. Faz tempo que vocês têm os gatinhos? Uns 6 anos, como eu disse no começo. Mila Mendoim. Como é o seu cabelo solto? Sempre usa penteado. Deixa eu ver. Sempre usa esse penteado. Tenho curiosidade. Não que eu desgoste, ela falou assim, do jeito que é normalmente. É muito raro eu estar com o cabelo solto, mas tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card, se eu lembrar de colocar esse card, em que eu gravei já de propósito de cabelo solto, já para ter um registro, porque eu quase nunca deixo solto. E eu não deixo solto porque ele arma muito, entendeu? Eu prendo só aqui, ó, aquele meio rabo que fala, né? Eu nem sei direito como é que é, eu deixo meio solto assim e tal. Mas assim, se eu soltar de uma vez, ele vai armando, e eu não gosto dele muito armado, começa a cair na cara, me atrapalha, me irrita. Eu não sei, não acostumei ainda, mas quem sabe um dia. Eu pretendo um dia andar com o cabelo solto, porque né, ter cabelo grande só preso também é complicado, mas eu não consegui me acostumar ainda. Nem em casa ele fica solto. Brenda Maneia, acho que é isso. Quais as melhores bandas de rock do mundo? É difícil, né? Dream Theater, como eu falei, Metallica é muito boa. Iron Maiden, apesar de eu não gostar muito, é muito boa também, não tem o que falar. AC/DC, cara, sei lá, essas mais antigas. Infelizmente, bandas novas eu não sei recomendar nenhuma. Como escolheram o nome da nenê? Olha, não teve assim... A gente ficou olhando diversos nomes, né? Como todos os casais fazem. Mas quando... Tinha alguns nomes, na verdade, assim. Eu gosto muito ainda de Pietra,
Mas aí tinha Serena também. Eu acho que foi a Fabiana que trouxe esse nome. Aí no começo eu não gostei tanto, mas achei interessante. E aí ficou Pietra, Serena. Aí depois Serena, Serena, Serena. Aí não conseguimos mais olhar para outro nome. A Mila Soler 95 perguntou: você pretende ter outro filho? Talvez sim. Não é certo nem que vá ter, nem que não vá ter. Bru, quais bandas você gosta? Já respondi. A Isa, você é metaleiro? Olha, eu gosto muito de heavy metal, ouço e tal, mas metaleiro, se ser metaleiro é só gostar de heavy metal, eu não sou. Não sei se é isso que você quis dizer, mas eu sou metaleiro no sentido de gosto muito de heavy metal, conheço, cresci ouvindo heavy metal. Tá, Ana Paula, deixa eu ver aqui. Que nome você daria para um cachorrinho que você acabou de ganhar? Aí é difícil, né? Sei lá. Rex. Bela Nutri, qual sua idade? Eu tenho atualmente 38 anos, vou fazer 39 em setembro do ano que vem. A Gabriela Paula perguntou: já caiu a ficha de que é papai? Já, como eu disse, já estava preparado para isso. Thaís Marango, como a Serena está? Está muito bem agora, neste momento está em casa, estava dormindo de bruços quando eu saí de casa, coisa mais linda do mundo. Heloísa Cimeira, você quer ter mais filhos? Já respondi. Como você conheceu sua esposa? Ela também perguntou. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem muita pergunta, hein? Esse vídeo vai ficar com 1 hora. Pretende ter mais filhos? Outra pergunta aqui, que a Maju também já tinha respondido. M13 perguntou: curte Slipknot? Vai no Knot Fest ano que vem? Ah, é o festival do Slipknot, né? Eu curto muito Slipknot, Corey Taylor, Stone Sour, tudo isso aí. Mas não vou ao festival, não, porque agora com a Serena e tal, não me imagino indo num festival de heavy metal longe, porque eu moro a 600 quilômetros de São Paulo, tá? Eu não moro em São Paulo. Então seria uma logística muito complicada. Recebe muita cantada de mulheres na internet? Essa é a pergunta da Ludmilla CSX. Não recebo, e agora acho que isso é mais claro porque eu não recebo, né? Afinal, eu sou casado, tenho uma filhinha pequena e tal. Mas o interessante, e é curioso, eu nem sei se é bom ou ruim, é que eu não recebia antes também. Mesmo antes de conhecer a Fabiana e tal, eu não recebia, na época do Orkut, sei lá o quê, não recebia muitas cantadas pela internet, não. E eu não sei se isso é bom ou ruim, na verdade. Fica até a dúvida aí no ar. Edu Soares 7K, sua banda favorita, já falei, Dave Matthews Band e Dream Theater também. O que mais tem gostado na paternidade é a pergunta do Cris Leandro. Cara, eu acho que é o senso, assim, não sei, casa completa, mas não que não estivesse completa antes, porque também eu e a Fabiana e os gatinhos estavam uma família já pra mim, mas não sei, eu sempre quis ser pai, né, como eu sempre digo, então, assim, dá uma sensação de missão cumprida, mas cumprida no sentido de que foi cumprida até aqui, e de cumprida também porque vai longe, né, porque essa criança tem que ser criada, afinal de contas, né. Então, mas eu não sei, acho que a sensação de responsabilidade... Mas, na verdade, a sensação de que eu estou cumprindo a responsabilidade, acho que é o que eu tenho mais gostado da paternidade. Edu Soares 7K também, que já tinha feito uma pergunta abaixo. Gosta de videogame? Adoro videogame, jogo videogame desde sempre. Continuo jogando na medida do possível, às vezes aqui no celular também, porque aí onde eu tô, eu jogo um pouquinho, né, desligo, vou trocar uma fralda e assim vai. Então, o Pedro Cavalcante perguntou: você gosta do Lula? Cara, o Lula é um ícone da política nacional. Ele, né, merece respeito pela história que tem, mas eu não sou assim fã de, sabe, pegar na mão, sabe, tipo, boto minha mão no fogo pelo Lula, não. Eu acho que ele é um político, me parece ser sincero em muitas afirmações, em muitas situações, agora está livre, inclusive. A prisão dele, eu acho que foi completamente injusta, né? O Moro fez de tudo para prender ele, para tirar ele da jogada de 2018, e aí o Moro foi ser ministro do Bolsonaro, quer dizer, um cara que era juiz, né? Foi pro outro lado. Cara, aquilo ali foi um circo armado, isso é fato. Agora, se ele fez de fato alguma coisa errada, triplex, essas coisas, se ele recebeu propina da Odebrecht e tal, não coloco minha mão no fogo. Talvez até tenha acontecido, mas assim, a prisão, aquele circo ali, aquilo foi tudo armado. Então a pergunta: você gosta do Lula? Gosto, mas também, sabe assim, não sou petista, não sou afiliado a nenhum partido, mas agora, se for comparar Lula, Bolsonaro e tal, aí não tem nem comparação, né? O Bolsonaro não dá para comparar com nada, ele é único, né? Se é que você me entende. Agora o Cris Leandro aqui, vamos ver o que ele perguntou.
Quais os perrengues que você tá passando com a Nenê? Perrengue nenhum. Até agora tá tranquilo. Thaís CLC, como está a sua saúde mental nessa pandemia? Então, Thaís, não mudou muito, porque assim, a minha vida já sempre, nos últimos anos pelo menos, acordar, vir para o escritório, fazer minhas coisas, e eu continuo fazendo isso. A loja só vende pela internet, então nunca teve acesso de pessoas à loja Vissas, então continua na mesma. Os vídeos eu continuo gravando normalmente, né? O único problema é a relação assim social, né? Com as pessoas, o fim de semana e tal. Ficou um pouco mais difícil, mas a gente está perto da família. Eu moro numa cidade de 35 mil habitantes que tem poucos casos da doença, então também não mudou tanto assim. Lógico, todo mundo de máscara, na rua, álcool, até no banho e tudo, mas não estou num grande centro, assim, que, sabe, um grande epicentro da pandemia. Então não mudou tanto assim, eu consigo levar numa boa. Todos os membros da família estão saudáveis, ninguém teve Covid, então até o momento estamos mantendo o distanciamento, o álcool, máscara e tal, mas tá tranquilo. A Milena Câmara perguntou o seguinte, você usa shampoo em barra? Não, uso shampoo líquido, mas já usei shampoo em barra na época que tinha Lush aqui no Brasil, né, que se eu não me engano fechou todas as lojas e era muito bom, mas atualmente eu uso shampoo líquido. Deixa eu ver aqui essa pergunta. Se houvesse um feriado em sua homenagem, o que as pessoas fariam? Olha que pergunta interessante. Oi, eu sou a Kika. Um feriado em minha homenagem? Será que é necessário mesmo? Mas eu gostaria que as pessoas comemorassem com comida vegana, com certeza. Isso sem dúvida. Então, se algum dia alguém fizer um feriado em minha homenagem, por favor, façam churrasco, bebam muita cerveja, mais churrasco vegano. E a cerveja, escolha uma marca que seja vegana também, tá? A mesma pessoa perguntou qual é o sentido da vida, eu falei lá no começo, né? Aliás, a vida eu falei no começo, né? Que é um conjunto de fatores, de variáveis, que tinha tudo para dar errado e deu certo. Agora, qual o sentido da vida? Eu não tenho um sentido religioso, que é o da maioria das pessoas, né? Eu sou ateu, mas eu tenho um sentido filosófico. Eu acho que já que a gente está aqui, já que essas variáveis deram todas certo, né? A gente tinha tudo para não estar aqui, a gente está aqui nesse momento no planeta, né? Estamos aqui, então vamos aproveitar esse tempo para ajudar as outras pessoas que também estão aqui, né? Poxa, elas também tinham tudo para não estar aqui, estão aqui. Então a gente pode usar esse tempo para tentar ajudar essas pessoas e ajudar também os animais. Aí não tem como fugir muito do veganismo, porque para mim o sentido da minha vida é usar a minha vida inteira para ajudar a questão animal, porque eu acho que tem pouca gente ainda falando disso, apesar que vocês que acompanham notícias sobre veganismo, acho que vocês veem muitas pessoas falando sobre isso, mas é uma bolha isso, porque fora da bolha tem pouca gente. Tem muita gente falando de política, muita gente falando até de cachorro e gato, tem muita gente falando. Agora, a questão do veganismo, que é de animais considerados de consumo, tem pouca gente falando. Então eu fiz da minha vida mesmo, até porque eu consegui juntar, né, conseguir uma renda com isso também, porque eu tenho a loja de produtos veganos e tenho o canal aqui e tal, então acabou que formou perfeito para mim. Eu consegui conciliar o que eu queria fazer da minha vida, o que seria um hobby, o que eu fazia de graça antes de começar a conseguir alguma renda com isso. 5 anos eu fiz absolutamente de graça, colocando dinheiro. Então, o sentido da minha vida é esse. Então, qual o sentido da vida? Para mim, é ajudar. Eu acredito muito na caridade, acredito também que ajudar esses animais que, neste momento aqui, estão sofrendo lá nos abatedouros é uma missão muito importante, que eu espero que vocês venham comigo também nessa missão. Igor tal, e esses pentelhos na cara, o que é isso? É a barba? Não entendi essa pergunta não, Igor. Ana Felipucci. Você acha que o presidente é mais burro ou mais mau caráter? Grande pergunta, que eu não sei responder. Eu não sei responder. Eu não tinha visto essa pergunta, agora eu estou pensando. Ele é mais burro ou mais mau caráter? Coitado do burro, né? Do animalzinho burro. Ele é menos inteligente ou mais mau caráter? Eu acho que... Olha, eu acho que talvez eu arriscaria aí no mais mau caráter. Talvez. Mas que ele é bem pouco inteligente, isso é um fato também, porque se ele fosse muito inteligente, seria muito mais perigoso ainda. Agora esse nickname que eu não sei, está falando assim, como está sendo a experiência de ser pai? Já tinha respondido. Se tivesse de pintar o cabelo, que cor seria? Já pensei várias vezes em pintar o cabelo, sabia? Fazer um negócio diferente, assim, do nada assim, mas seria verde provavelmente, ou azul. Vitória Bertolin, você tem algum hobby?
Olha, jogar videogame, tocar violão, tem muitos hobbies. Quando eu tô em casa e tenho um tempinho livre, eu sempre estou fazendo alguma coisa. Dificilmente eu não estou fazendo nada. Agora, fora de videogame, violão, eu gosto muito de jogar futebol também. E ninguém diria que sim, né? Eu não tenho cara de jogador de futebol. Não jogo muito bem também, diga-se de passagem, mas eu adoro jogar futebol. Sou assíduo. Agora, obviamente, por causa da pandemia, não estou jogando. Mas eu sou um jogador de futebol assíduo. Você gosta de decoração de Natal? Enfeita sua casa? É a pergunta da... Cadê? Ana Felipucci. É isso? É. Ela não tinha feito a pergunta. Ah, já tinha feito embaixo também. Olha, eu acho bonito. Até há poucos anos eu achava absolutamente desnecessário, porque eu ligava muito a questão da religião, né? A árvore de Natal e tal. Mas, não sei, eu não enfeito a minha casa, não tá enfeitada, mas também não tenho tanta coisa contra hoje em dia, não. Acho que é o clima do fim do ano e tal, eu acho legal. Acho bonito, o que eu acho da decoração de Natal, eu acho bonito. Tirando aquelas que parecem uma carreta furacão, mas acho bonito. Faz hidratação nos cabelos? É a pergunta da Nine. Faz hidratação caseira nos cachos, na verdade. Não faço esse tipo de hidratação específica para cachos, não. Mas eu uso bastante produto para cabelo, sim. Aqui, ó. Outra pergunta, Serena vai virar blogueira pelo pai. Observação, sua filha é linda, meus parabéns. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação, é isso? Ou foi uma pergunta? Serena vai virar blogueira pelo pai? Eu vou incentivar, claro. Mas não é blogueira, não sei se ela vai ter um blog. Hoje em dia é tudo influenciador digital, né? Inclusive, eu já falei que ela tem Instagram, sigam lá, e o YouTube também. Isa Franzon, tô ficando cansado, né? Já tô ficando meio lento. Daqui a pouco vou ter que parar, não vai chegar ao fim isso aqui. Isa Franzon, talvez já tenha falado em algum vídeo, mas por curiosidade, como conheceu a Fabi, já perguntei, já respondi, aliás, eu tô cansado mesmo, hein? A Marcela Novaes perguntou o seguinte, como está sendo a experiência da paternidade? Olha, muita pergunta parecida, hein? Talvez eu tenha que fazer um filtro da próxima vez. O Guilherme perguntou o seguinte, fale um pouco sobre algum esporte que gosta de fazer ou lugares que deseja conhecer. Futebol eu gosto, eu quero conhecer... Cara, eu não tenho vontade de ir para os Estados Unidos, a princípio, assim. E se eu fosse para os Estados Unidos, com certeza Califórnia. Mas acho que se eu fosse... Eu tenho mais vontade de conhecer a Europa. Assim, fazer um tour pela Europa e tal, assim. Pela África, talvez. A África é muito interessante também. Mas não tem um lugar muito específico, não. Moraria em outra cidade do Brasil? É a pergunta da Eduarda Freitas. Eu já morei em diversas cidades. Se fosse necessário, eu moraria sim, mas estou muito feliz na cidade que eu estou atualmente. Uma cidade pequena, praticamente sem crimes. Então, assim, o único porém aqui é que é muito, muito quente. Mas não pretendo sair daqui, não. Como distinguir o Sam do Simon? É a pergunta do Jared Nunes. Sei lá se é esse o nome mesmo. O Sam tem o olho azul. E o Simon tem um olho cinza. Essa é a forma mais tranquila. Mas eu e a Fabiana, a gente olha o rostinho deles é diferente, sabe? Eu vejo um gato que outras pessoas vão dizer que é idêntico, na hora eu vejo que não é nenhum deles. Porque eles têm rostos mesmo, como pessoas, assim. São pequenos traços que nem eu sei falar o que é, mas você sabe. Mas você sabe quando é o gato ou não, né? Você entendeu, né? A Thaisa, desde quando você é ateu? Olha, uma pergunta interessante, né? Porque a pergunta se é ateu ou não eu sempre recebo. Mas desde quando? Na verdade, eu acho que quando eu frequentava religiões e tal, era mais por uma questão social e por dúvidas para tentar ver como é, né? E as pessoas sempre querem te levar para a igreja e tal. Mas eu acho que eu nunca acreditei de verdade. Essa é que é a questão, assim, né? Claro que quando é criança, quando é adolescente, você fica mais emocionado, assim. Mas eu sempre tive dúvida. Eu posso até decepcionar algumas pessoas com isso, pessoas religiosas, mas eu sempre ia com dúvida. Eu ia para tentar sanar a dúvida. E não sanou, entendeu? Então, assim, eu acho que eu sempre fui ateu, só que eu era um ateu que ia à igreja. Sei lá, se é que dá para definir assim. Mas não tem uma data, não. Agora, existe eu poderia ter uma data de quando eu comecei a falar que sou ateu, né? Mas eu também não tenho. Faz, sei lá, alguns anos aí, talvez mais de 10 anos, mas não faz tanto tempo. A maior parte da minha vida eu não falava que era ateu, falava, sei lá, agnóstico e tal. Mas aí depois eu falei, não, acho que tem que falar que é ateu, sim. É uma minoria, mas você tem que falar para as pessoas saberem que existe, porque fica todo mundo nesse negócio acreditando e tal. Parece que as pessoas se influenciam, né? Então é legal saber que tem alguém que não acredita. Eu acho importante isso. Otávio
Falou o seguinte: como está sendo sua vida depois do nascimento da Serena? Já respondi. O que mudou depois do nascimento também já respondi. Tá chovendo aí? Não, não tá chovendo aqui. Reencarnação ou ressurreição? Nenhuma das duas. Essa foi a pergunta do Álvaro. Raul Guimarães perguntou: para ser vegano não pode mais peidar, né? Nossa, eu li a pergunta sem ler antes, tá? Então saiu aqui. Não pode mais peidar. Por quê? Não entendi a pergunta. Vamos outro aqui. Léo, não sei o que. Por favor, traga um biólogo ou alguém entendido para falar da questão dos zoológicos no canal. Acho que a pessoa presume que eu não entendo, mas eu posso trazer um biólogo vegano aqui que ele vai acabar com os zoológicos muito mais do que eu faço. Agora, acho que você sugeriu que eu traga um biólogo que fale bem dos zoológicos, deve ser isso. Qual o peso e tamanho da Serena? Ela nasceu com 3,420 kg e agora já está com 4,300, eu acho, 4,200 e pouco. Então, tá ganhando peso. Ela nasceu com 50 centímetros, quase 2 réguas de 30 centímetros juntas. A Serena foi planejada? PS, ela é muito linda, é a pergunta da Renata DVL. Foi muito planejada, a vida inteira planejada. A Teizen Cristina: como está o coraçãozinho do pai da Serena? Já falei, batendo muito forte. Você quer ter mais filhos? Já respondi. Já pensou em morar no centro de São Paulo? Já morei na região da Paulista ali, tá? E não é ruim, não foi ruim. A região de São Paulo que eu mais gostei de morar foi ali perto do MASP ali, porque eu fazia tudo a pé, tem milhões de restaurantes veganos, tem muita coisa ali perto, então eu gostava. A Duda Fernandes falou o seguinte: gosta de astrologia? Não gosto de astrologia. Gil Calu 1 perguntou: se a Serena fosse um menino, qual seria o nome? A gente também estava em dúvida de... entre Pietro, que eu também gosto de Pietra e gosto de Pietro, e também Teodoro, acho o nome legal, mas não estava certo qual seria o nome, tá? Quantos anos ao todo com sua esposa? A gente está junto há 11 anos, vai fazer 12 anos agora no começo do ano que vem. Jane Mendes perguntou o seguinte: como é a personalidade da bebê mais fofa desse Brasil? Ela é serena, boa parte do tempo, mas como todo recém-nascido saudável, ela chora também, tudo que é incômodo, tudo que é calor chora, berra às vezes, né? Cólica chora, mas assim, no geral ela é muito sereninha, muito bonitinha, muito calminha. O designer Guilherme perguntou o seguinte: um sonho que você abriu mão? Boa pergunta, uma excelente pergunta, mas assim, de bate-pronto aqui, eu não sei, eu sempre quis, por exemplo, na adolescência, assim, eu pensava em talvez morar fora do Brasil, né? Que eu trabalhava com design de sites e tal. Eu achava que o mercado fora talvez seria legal, pegar uma passagem e morar fora. Muitos amigos moraram fora do Brasil, mas eu sou filho único. E meus pais, eles são idosos e tal. Então, assim, eu nunca pensei em ficar longe dos meus pais, morar longe dos meus pais, porque eles precisam de mim realmente, assim. São, sei lá, vulneráveis no sentido social, assim e tal. Não vou entrar em detalhes também, mas eu sou de uma família simples, né? Então, meus pais sempre precisaram de mim. Então, assim, eu nunca... talvez esse tenha sido um sonho que eu abri mão, assim, morar fora e tal. Assim, hoje eu nem tenho esse sonho, adoro o Brasil, adoro onde eu moro. Mas não era um sonho, na verdade, mas um talvez, assim, sabe? Morar fora e tal, assim, mas eu nunca fui por conta dos meus pais mesmo. O Renato Lenildo perguntou: o Palmeiras não tem mundial? Engraçado como essa frase está em todos os lugares, né? O Palmeiras, segundo o pessoal lá do estádio do Palmeiras, que eu já fiz uma visita guiada lá, eles explicam que existe um mundial, sim. Mas parece que era antes da contagem da FIFA ou algo assim. E aí as pessoas tendem a não contar esse Mundial do Palmeiras. Mas tem outros times que tem Mundial também, que não é desses mundiais de hoje em dia, e conta também. Então, assim, eu não entendo muito bem, tá? Vou falar a verdade pra vocês. Eu gosto muito de jogar futebol, mas conhecer o futebol a fundo mesmo, assim, você sabe, discutir futebol e tal, eu não manjo muito, não. Quer mais filhos? A Mai perguntou, já respondi. Top 3 bandas de metal: Sepultura, Metallica e a terceira, deixa eu pensar bem aqui. Apocalíptica, que é uma banda de metal com violoncelos que eu adoro, é um metal instrumental. Rodrigo Ramos: a favor do aborto? Ninguém é a favor do aborto, Rodrigo. O que existe é uma galera que é a favor do aborto legal para proteger as mães e tal. É um problema, na verdade, de saúde pública. Não é que existem pessoas que são simplesmente a favor do aborto. Eu acho que poucas pessoas são, ou ninguém, talvez. Então, o problema maior é saúde pública. Então, eu acho que isso daqui merece um vídeo todo sobre isso.
Eu preciso estudar muito sobre o assunto para falar sobre uma coisa dessa. Mas no geral, assim, eu acho que o que a gente tem hoje não está funcionando, né? Que é a proibição do aborto e as mães fazendo aborto por aí e morrendo, né? Fazendo em clínicas clandestinas e tal. Agora, se a solução é liberar o aborto, como liberar o aborto, em que situação? Então, é muito delicado para eu responder assim de bate-pronto, tá? Top 3 filmes. Nossa, difícil também, mas eu acho que Gladiador foi um filme que mexeu comigo na época. Que mais? Terráqueos é um filme vegano, não tem como fugir disso. E o Show de Truman também, que eu gostei bastante, mas com certeza eu vou lembrar de outros filmes quando eu estiver editando esse vídeo aqui. Mas enfim, de bate-pronto é isso. Top 3 livros. Eu não sou muito de ler livros, confesso, então nem vou dar dicas de livros aqui, tá? Eu escrevi um livro, para quem não sabe, eu tenho um livro, mas eu não sou muito de ler livros. Essa é uma característica estranha minha. Por que o nome Serena? Acho lindo. É a pergunta da Ale Perro Taoli, sei lá. Olha, porque é bonito, porque eu tinha algumas exigências também para o nome da bebê. Não poderia ser religioso, porque eu acho que não tem a ver, tipo assim... Claro que é uma coisa minha isso. É óbvio que a pessoa que chama Rafael, ninguém vai ligar, o anjo Rafael. Ninguém fica ligando isso. Mas o meu nome não é religioso por coincidência, porque meus pais são religiosos. Então eu acho legal não ter um nome religioso, que está na Bíblia e tal. Então eu queria que o nome dela não fosse religioso. Então eu queria também que não tivesse muitas dúvidas na hora de escrever. Acabou que Serena, algumas pessoas perguntam ainda, mas é com C ou com S? Putz, isso é triste, né? Mas, no geral, eu não queria que fosse alguma coisa que a pessoa falasse, mas isso é com S, ou, por exemplo, Luísa, é com S ou com Z? Liz, que é um nome lindo também, mas é com S ou com Z no final. Então eu não queria que tivesse esse tipo de coisa. E Serena foi um nome que é um adjetivo, é uma palavra em português, é uma palavra fácil, e é um nome lindo também. Eu achei que juntou muitas variáveis também aí num nome e deu tudo certo e foi por isso, assim, foi bem pensado. Não foi algo assim, tá... Não, foi muito debatido esse nome. Vamos ver essa daqui. Como que eu faço para chegar naquela mina mais gata da sala? A pergunta é uma mulher ou um homem? Fermacil. Não sei. Aí é muito relativo essa pergunta. Vamos para outra aqui. Karina Guzzo. O que acha do aquecimento global? Contém ironia. A gente poderia diminuir bastante o aquecimento global sendo todos veganos, né? Só para comentar rápido aqui. Cara, deixa eu ver aqui se tem muita pergunta. Será que eu vou saber voltar aqui depois? Eu acho que eu vou ter que encerrar o vídeo aqui, gente. Olha isso. Nossa, eu ia ficar até amanhã aqui. Eu achei que eu ia chegar ao fim. Tô girando ainda. Não é brincadeira. Olha isso. Nossa, eu vou pegar umas mais recentes aqui, vai. Vou pegar das mais recentes aqui, porque senão... Rogério Rotier, meu amigão de São Paulo. Tem mais projetos para tatu, mano? Cara, tenho, né? Porque eu tenho outro braço aqui, mas não sei quando eu vou fazer, nem o que exatamente eu vou fazer, mas eu pretendo fazer outras tatuas, sim. Já tocou e cantou para Serena? É a pergunta da Virago Oficial. Meu pai fazia isso quando eu era bebê. Lógico, já peguei o violão, toquei, ela chorou, né? Acho que ela não entendeu muito. Mas a primeira vez que eu peguei o violão, ela arregalou o olhinho assim, ficou prestando atenção. Mas não é sempre que ela curte, não. Mas eu acho que ela vai curtir bastante. Porque quando eu pegar o violão, eu acho que ela vai cantar também, vou incentivá-la. Vai ser uma das brincadeiras que a gente vai fazer, vai ser música, com certeza. Eu comprei um monte de instrumentos, desde de tamborim, triângulo, para fazer essa música, a musicalização com ela. Quero fazer isso. A Thalita Santana, que é a mulher do Biga Pessoa, a esposa do Biga Pessoa, que é um grande amigo meu, fotógrafo lá do Rio, do Rancho dos Gnomos, ela perguntou assim, já fez a previdência privada da Serena, vulgo maravilhosa, vulgo perfeita, vulgo filha do Fábio / Fabi? Não fiz a previdência privada, mas eu acho que pagar a casa que a gente mora já é um tipo de previdência privada para ela, né? Deixa eu ver mais aqui. Como estão indo as pedaladas? Olha, pergunta do Juninho, baixista do Ratos de Porão. Juninho, cara, você é ciclista, é até chato falar disso com você. Eu dei uma parada agora, desde que a Serena nasceu eu não peguei na bicicleta ainda. Mas eu vou continuar, né? Eu vou vir trabalhar de bicicleta de novo, mas por enquanto tá parado. A Pamela Moura alguma coisa, perguntou, babando muito na princesa? Demais, né? Claro. Qual a lembrança mais feliz da sua infância? A pergunta do canal Vale a Pena Oficial, do Felipe. Um abraço, Felipe, adoro o canal de vocês aí. Ele e o Voz do Além, que é o companheiro dele lá, fazem um canal sensacional. Não é vegano, muito pelo contrário, eles comem muita carne lá.
Mas às vezes ele experimenta alguns produtos veganos e eu acho bem bacana, gosto muito deles. É um casal fofo, assim, sabe? Que eu queria ter como amigos pessoais, assim. A maior lembrança, a lembrança mais feliz da minha infância, eu acho que são lembranças com meu pai, assim, né? Que meu pai é vivo, tá? Falando assim, parece que ele morreu, né? Mas meu pai fazia muitas coisas legais pra mim, assim, sabe? Mas são coisas assim que eu não gosto nem de ficar falando, que parece que tá fazendo vitimismo. Mas, por exemplo, vai, uma lembrança, assim, pra citar uma, tá? Vou citar duas. Uma é que ele sempre chegava com uma balinha, alguma coisa assim no bolso. Então sempre tinha um agradinho pra mim, assim. Eu lembro disso até hoje. Vou citar três. Aí outra é que sempre que meu pai ia fazer alguma comida pra mim, por mais simples que fosse, na época seria assim um arroz com ovo, por exemplo. Aí ele fazia o ovo mexido, mas ele não jogava no prato de qualquer jeito, sabe? Meu pai é super pessoa simples mesmo e tal, não tem escolaridade nenhuma, analfabeto, vamos falar claro aqui. É que analfabeto parece um pejorativo, né? Mas como eu tenho isso muito perto, né, do meu pai, então quando alguém fala analfabeto, pra mim não é uma coisa tão chocante assim. Mas de qualquer maneira, só para vocês entenderem que meu pai é uma pessoa muito simples, mas extremamente carinhosa, sempre foi, não é porque agora que ele tá idoso, nem nada disso, sempre foi. E a lembrança, e eu tenho essas lembranças. Então, quando ele ia fazer uma comida para mim, era lá um arroz com ovo que fosse na época, tinha um detalhe, um orégano em cima, um galinho, um negócio. Ele sempre enfeitava, fazia um prato bonito. Então, isso para mim. E minha mãe não, minha mãe cozinhava todo dia, então ela não gostava tanto de cozinhar assim, né? Porque tinha aquela obrigação, né? Então, eu até entendo. Então, era mais jogado assim. Agora, meu pai sempre tinha esse detalhe. E um fato assim que aconteceu, que eu lembro bastante, era numa situação que meu pai, meu pai foi alcoólatra, né? Então ele teve uma fase grande que ele teve graves problemas por conta da bebida, problemas assim de saúde, não problemas de bater em ninguém nem nada disso. Mas aí eu lembro que ele estava numa situação que ele não tinha dinheiro para nada mesmo, assim, não tinha. E aí estava tendo uma festinha numa chácara que a gente morava. Uma festinha junina, acho que era. E aí eu queria comprar um refrigerante e ele tirou R$ 1 que faria, na época, eu era criança, sei lá, faria muita falta esse R$ 1. Na época, R$ 1 daria para comprar pão e leite, sei lá, sabe assim? Então ele tirou R$ 1 para eu comprar um guaranazinho nessa festa e aí depois, eu não sei, isso ficou marcado assim, né? Porque na hora eu tomei o guaraná e tal e já era. Mas eu fico lembrando disso e falo, caramba, isso. Sabe assim? Então, enfim, acho que essa é a lembrança mais feliz, assim, que eu tenho muita gratidão mesmo, porque meu pai é uma pessoa realmente que merece, assim, tanto que hoje eu faço o que eu posso fazer por eles, acho que poderia fazer mais, talvez, mas o que eu posso fazer eu faço porque realmente eu fui muito bem criado, assim, né? Muita gente fala, nossa, Fábio, você é educado, você não sei o quê, mas é porque eu tenho pais que realmente me criaram muito bem, assim, sabe? Meus pais são simples, mas não tem esse machismo, nunca teve dentro de casa. Meu pai sempre lavou louça, sempre limpou o chão, cozinhou muito, não tinha esse negócio de, não vou fazer porque isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Então, assim, mesmo na época, veja, eu tenho quase 40 anos já, então eu acho que isso aí pra mim foi extremamente valioso e é uma lembrança feliz também. Eu falei bastante dessa pergunta, hein? Tô finalizando, tá? Você gosta de carros, a Bia de Andrade? Eu gosto porque ele me leva para os lugares, assim. Eu gosto de ter um carro confortável, mas não preciso de muito. O carro tendo um ar-condicionado, para mim, já... Porque o ar-condicionado eu faço questão hoje em dia, porque tá muito quente, né? Mas, fora isso, na direção hidráulica, essas coisas básicas. Mas não faço questão de ter carro esportivo, ficar ostentando o carro. Eu acho que é uma idiotice, porque ele só perde valor, né? Então, eu acho muito melhor você investir em imóveis do que em carros. O que você está mais animado para 2021? A vacina contra a Covid-19, com certeza. O travesseiro da NASA vem mesmo da NADA, né? Da NASA, acho que essa pessoa perguntou, que é a Mia. Com certeza não, né? A NASA tem mais o que fazer do que ficar fazendo travesseiro para vender. Mas a tecnologia talvez tenha sido criada lá mesmo e eu, inclusive, uso um travesseiro desse. Como é a divisão dos cuidados com a Serena? É uma divisão igualitária? Essa é a pergunta da Melis Benedito. Olha, quando eu estou em casa, porque eu fico o dia inteiro fora, né? Porque eu estou trabalhando e tal. Mas quando eu estou em casa, eu troco fralda, eu cuido dela na medida do possível, assim. E aí, quando eu estou em casa também, eu faço janta, limpo o chão, faço de tudo que eu posso, assim. Mas tem certos momentos que eu acho que, no geral, o peso cai mesmo sobre a mãe,
porque tem que dar de mamar, né? Então ela não se acalma comigo só, assim, no geral. Então ela não tem nem um mês, né? Então assim, tudo dela, ela olha, ela tá em busca de alimento e tal. E ela, obviamente, até os 6 meses ela vai ter apenas o leite materno, não vamos dar mamadeira nem nada disso. Então, no geral, acho que esse peso cai mais para a mãe mesmo. Mas cuidar da Serena não é só cuidar do bebê, né? Mas da casa em si. E aí, nesse outro geral, lixo, cozinhar, tudo isso aí eu tô dando uma força sim. O que acha da consagração da ayahuasca? É a pergunta da Ushila 2. Cara, eu sei o que é e tal, mas é uma coisa que eu não faria tomar. Porque eles misturam muito uma droga alucinógena, que eu tenho certeza que quem consagra ayahuasca não gosta que chame de droga, mas é droga no sentido de um psicoativo, né? Que fala, uma droga no sentido de uma substância mesmo, que é alucinógena e diz que vê tudo e tal. Cara, não acho legal, não. Sei lá. Acho que se fosse recreativo, talvez até apoiasse mais, mas no sentido assim, religioso e tal, assim, não curto, não. Vai jogar o Cyberpunk 2077? É a pergunta do Brum750. Cara, o hype tá enorme, né? Mas eu não sei se eu vou jogar, não, porque eu acredito que seja um jogo que vai usar muito tempo e atualmente o meu tempo não tá tão grande assim. Então eu tô mais para jogos que joga um pouquinho e sai, sabe assim? Tipo um FIFA, joga 2 partidas e sai fora. Ou então um Call of Duty no celular, que também joga um pouquinho ali, já desliga, tá? Sabe assim? Eu não quero entrar num jogo que vai me tomar muito tempo. Então, eu acho que é isso. Vou ler mais uma só. Úrsula Alana, qual foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi com teatro infantil. Vou até fechar aqui, porque se eu continuar olhando, eu vou responder. Eu acho que esse vídeo deve estar com 1 hora já, nem sei que horas são. Deve estar com 1 hora, sei lá. Meu primeiro emprego foi com teatro infantil. Olha que curioso, eu vou fazer um vídeo aqui sobre profissões, porque eu acho que eu tive profissões muito aleatórias, assim. Mas eu vou falar sobre o primeiro emprego. Foi numa companhia de teatro infantil pirata, porque era uma companhia de teatro infantil que fazia uma peça do Cocoricó, sabe? Da TV Cultura, o Júlio, que tinha uma gaita e tal, assim. Então, essa companhia, ela fazia a peça era enorme, era em teatros e tudo, tinha o cenário, tinha tudo mais... Mas não era legalizada, não era permitida pela TV Cultura, né? Então era pirata. Então ficava sempre um clima assim de será que vai rolar a mesa? Será que a polícia vai chegar no teatro? Olha só. E aí nessa peça eu fazia As Mãos do Júlio, porque não sei se é assim na TV Cultura, mas pelo menos lá nessa companhia de teatro, o Júlio era assim, a cabeça era uma pessoa que fazia, né? É um fantoche o Júlio, tá? Não sei se vocês sabem, desculpa destruir sua infância, mas é uma pessoa que fazia a cabeça e as mãos que tem luvas brancas. Eu ficava com elas assim, então era coordenado com o que a pessoa falava, né? Então a pessoa falava uma coisa, eu fazia mais ou menos com a mão, apontava e tal, esse tipo de coisa. E fazia também 2 personagens lá, em outra cena saiu o Júlio, entrava também 2 personagens que chamava Dito e Feito, que eram 2 bonecos, assim, que eram uns vilões, né? Uns vilões bonzinhos e tal. E aí eu ficava com um aqui e outro aqui, e aí rolavam as falas que eram gravadas, e eu ficava fazendo ali. Cara, e eu adorava, porque eu sempre gostei de criança, então eu espiava, porque tinha o cenário aqui de madeira, né, na frente, a gente ficava embaixo assim, tá? Ficam pessoas ali embaixo, tá? Deixa eu acabar com a sua infância de novo aí. E aí eu ficava espiando pelas frestas assim, e eu via as crianças rachando, se divertindo horrores. Adorava, adorava, adorava. Foi maravilhoso. Esse foi meu primeiro emprego. Depois eu tive outros empregos, tive empregos mais formais também, mas eu vou fazer um vídeo só sobre profissões, assim, é bem pessoal, mas eu gostaria de falar, gostaria de registrar isso aqui. Tá bom? Então, é isso. Muitas perguntas ficaram sem responder, peço desculpas, mas eu tô até rouco já, então não daria. E se você ficou até aqui é porque você realmente se interessa pelo meu trabalho, pela minha pessoa, pelo meu canal. Então, por favor, me siga lá no Instagram também, porque a próxima vez que eu colocar lá uma caixinha de perguntas, aí você participa também e aí você pode ser citado aqui, tá bom? E se você quiser ajudar o canal, você já sabe, eu tô falando desde o início da semana, não vou ficar falando sempre, mas tem essa forma aí para vocês conhecerem, que é fazer um Pix aqui pro canal, doação de qualquer valor. Ah, vou fazer 1 centavo para ver se dá certo. Dá certo. Chega para mim aqui, você não paga taxa, eu não pago taxa. Então, se você quiser apoiar o canal com qualquer valor, 1 centavo, teve muita gente que mandou 1 centavo mesmo. E ok, né? Lógico que precisa de 100 pessoas para fazer R$1, mas tudo bem, né? Tudo bem, é para testar, vale tudo. Teve gente que mandou mais também, enfim, né? Isso aí é irrelevante, mas
De qualquer maneira, se você quiser ajudar o canal de alguma forma aí, tem esse Pix também, você pode comprar na loja Vista-se, aqui embaixo tem um monte de formas também, tá bom? E claro, você pode se tornar membro do canal também aqui no YouTube, formas é o que não falta, tem o Apoia-se também, tem um monte de coisa. Em breve eu volto com mais um vídeo aqui pra vocês, um grande abraço, obrigado por ficarem até aqui e pela consideração e pela ajuda e pelo apoio em todo esse tempo que eu tô aqui na internet, tá bom? Um grande abraço, tchau!